Olá, meus irmãos, minhas irmãs, como vamos? Estamos aqui dando prosseguimento ao livro Palavras de Emmanuel, conforme nós instruímos no último vídeo. Então, hoje nós vamos falar sobre o cooperativismo, que é o capítulo 11 do mesmo livro Palavras de Emmanuel. Então, vamos continuar as reflexões desse livro hoje e, no decorrer da semana, eu vou ler como foi feito no último vídeo, vou fazer a leitura dessas algumas frases e, logicamente, vamos depois às nossas reflexões. O mundo material é uma tenda de esforços infinitos, onde fomos chamados a colaborar com o Criador no aperfeiçoamento de suas obras. É impossível a cooperação perfeita, sem lar e sem prole. Sem cooperação, não poderia existir amor. O amor é a força de Deus que equilibra o universo. Um pão singelo é gloriosa síntese do trabalho de equipe da natureza. Sem as lides da sementeira, sem as dádivas do sol, sem as bênçãos da chuva, sem a defesa contra os adversários da lavoura, sem a assistência do homem, sem o concurso do moinho e sem o auxílio do forno, o pão amigo deixaria de existir. Logicamente, nós vemos que tanto no caso dessa última frase na natureza propriamente dita, como praticamente a situação do convívio social do próprio homem, que o homem é um ser social, é um ser que na realidade depende do convívio de sociedade. Então, vejam vocês o que na realidade apregou Emmanuel quando diz no sentido de que tudo rege em torno de um sistema. Porque, veja bem, se nós formos considerar a caridade como sendo um marco zero, ou melhor dizendo, como sendo uma base, automaticamente haverá ramificações nessa mesma base, que na realidade seria, por exemplo, trabalho, vontade, cooperação ou cooperativismo, amor. Então são várias ramificações que geram a situação, quer dizer, na realidade, a condição da caridade propriamente dita. Então vocês vejam que o cooperativismo é um braço da caridade. Porque sem cooperação, como nós poderemos chegar à condição de realmente assistência àqueles que necessitam da nossa ajuda, do nosso convívio? Não é como. Porque a caridade rege da vontade. A vontade, já disse isso para vocês, a vontade, ela determina a ação. Porque se não há vontade, não há ação. Se você, na realidade, não determina do seu foro íntimo a condição de assistir, como você pode chegar à ação? Não chega. Você simplesmente para na ociosidade. Você determina que na realidade a partir dali você não vai fazer absolutamente nada que seja em prol da condição futura. Isto feito quando nós realmente entendemos
que tudo é uma sequência, isso fica muito mais fácil, né? Como disse Emmanuel, e da semente, e da lavoura, que vem a cooperação de um por um até chegar ao pão. Tá? Perfeitamente executado e pronto para consumo. Então rege em torno da natureza, em torno de várias situações de que até chegar a seu destino final, até chegar ao seu produto final, tudo passou por uma corrente. E essa corrente, ela é condicional. Em que sentido? No sentido em que nós entendemos que esse ponto de que nós regemos é uma espécie de engrenagem. As cooperativas, existem vários tipos de empresas que são cooperativas, elas regem em torno da vontade de várias pessoas num único propósito. Porque na realidade o objetivo do cooperativismo é exatamente esse. O que na realidade rege várias pessoas em um único propósito. O centro espírita é um deles. A igreja, qualquer entidade religiosa que na realidade preze pelo bem do próximo, é um sistema de cooperação. Quando, por exemplo, existem as correntes no centro que emanam de toda aquela situação de que você vai passar o indivíduo, aquela corrente, para poder captar aquela situação, de repente um irmãozinho está sofrendo. O que é isso? São vários médiuns que estão em um sistema de cooperação. Porque se não houver cooperação, como podemos fazer? Quando nós chegamos no centro e, de repente, uma entidade pede, olha, pegue uma vela, ou pegue isso, aquilo outro, eu preciso disso, nem que seja papel e caneta. Não vou, é de outro aí, não vou pegar isso não. E é outro. Logicamente isso não ocorre no centro. Por quê? Porque todos estão regidos por uma força motriz chamada vontade. E essa mesma vontade faz com que nós cheguemos a uma condição tamanha de que nós conseguimos deliberar força suficiente para mover aquela engrenagem. Então, todas as vezes em que o assistido chega nos bancos do centro espírita, ele está ali movido por uma força que muitas vezes não é uma força, vamos dizer assim, de vontade, é de necessidade. Então vocês vejam que muitas vezes médiuns e médiuns concorridos de anos de centro espírita, eles ainda têm a condição dessa mesma situação, ou seja, que estão imbuídos ali por uma necessidade própria. Mas e onde fica então a vontade? Será que a vontade acompanha a necessidade desse médium? Sempre. Porque quem não tem obrigação, que é a assistência, vai chegar, vai fazer todo o trabalho que precisa para poder melhorar, e depois ele pode passar pelo portão do centro e nunca mais aparecer, não é? Ele pode chegar e falar assim, melhorei, graças a Deus, estou bem, ou então fulano já saiu do coma, ou então já conseguimos resolver o problema que eu estava querendo resolver, muito bem. Aí tá ótimo. O que acontece a partir daí? Tchau.
quantas e quantas pessoas. E tem pessoas que ainda chegam no centro, dizem o centro é fraco. Mas isso é uma outra questão. O que na realidade a gente entende é que o médium que lá trabalha, ele realmente precisa de uma única certeza, a de que está ali por necessidade e vontade. Porque, desculpa a expressão, a gente assiste muitas e muitas vezes em vários centros espíritas, não precisa necessariamente ser do próprio centro espírita, bicos tortos. Situações pelas quais os médiuns são concorridos, mas que, na verdade, o que ocorre a partir daí? Simplesmente desvio da sua função. Tá? O que acho interessante é que os médiuns acreditam, muitos deles, que na realidade está lá somente e tão somente para incorporar. Que passou disso, a necessidade dele de estar ali é inexistente ou secundária. Mas, imbuídos que estamos do trabalho, eu como palestrante, eu poderia chegar até lá no centro e dizer, olha, estou aqui para trabalho. Ótimo, pega a vassoura, varre a parte da frente, lava o banheiro, vai ajudar no caixa, na cantina. Você é médium. E o sistema é cooperativista. Independentemente da casa espírita que você concorra, você é um cooperador. Estamos lá imbuídos de boa vontade, imbuídos do ensejo da melhora, da assistência e da nossa própria melhora. Porque estamos lá para quê? Para o estudo, para a reflexão, para o crescimento, a escala do progresso. Eu já falei várias vezes sobre isso. Então, não é questão de sistematismo, se é que essa palavra existe, ser sistemático. Eu sou para incorporação, então só incorporo. Parou a incorporação, eu fico no meu canto, ninguém mexe comigo. O pior, existem médiuns nessa forma. Assim como existem várias outras formas do médium se considerar o tal. Então, eu me considero um palestrante de quinta. Uma pessoa que ainda precisa e muito de evolução, muito de estudo, muito de progresso, porque estou aqui encarnado e eu realmente, através desse canal, eu estou aqui para passar os meus parcos conhecimentos para muitas pessoas, talvez, que precisam realmente entender a sistemática necessária para nós podermos estar imbuídos, como digo, da boa vontade, do amor ao próximo. Mas para que isso ocorra, não necessariamente você precisa estar com o nariz em pé. A gente vê lamentáveis cenas dentro de centros espíritas. Infelizmente. Da parte da assistência, se houverem cenas que realmente são lastimáveis, a expectativa, na realidade, corresponde à ação. Ou seja, em outras palavras, já era esperado, e muitas podem ocorrer, que nessa situação a gente tenha cenas de lamentável cunho. Por outro lado, nós sabemos que o médium, ele pode ser, sim, vamos dizer assim, uma condição de ser e de poder
modificar tanto a cabeça desse membro da assistência, que muitas vezes chega completamente falido, tanto na sua moral quanto na sua saúde, e o nosso dever ali é fazer com que ele retome, que ele se eleve. Então, para que isso ocorra, nós precisamos sim de sermos condizentes com o nosso trabalho e que demos prosseguimento, né, para que nós possamos realmente chegar a esse cunho. É isso, meus irmãos. Por hoje é só. Se você gostou do conteúdo, dê o seu like, compartilhe, tá? E deixe os seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e sejam felizes.